Oi, pessoal. Vamos para mais um exercício de revisão para o ENAD de Engenharia de Controle e Automação. Bem, pessoal, essa questão se refere à questão 14 do ENAD de 2019. Tem o seguinte enunciado: uma esteira de transporte instalada em uma célula produtiva possui um sistema de tração com redução, conforme a figura. A esteira utiliza um cilindro de tração acoplado ao eixo de saída da caixa por flanges, para que não ocorra perda de potência no acoplamento. A fábrica que utiliza esse sistema passa por uma reestruturação e, devido à alteração do layout, decidiu-se utilizar a esteira para transporte de produtos acabados. Então esse é o sisteminha, né? A gente tem um motor elétrico, um acoplamento rígido, um elemento aqui, um sistema de redução, né? A gente pode perceber que é de redução porque nós vemos engrenagens aqui dentro, né, apoiadas por mancais de rolamento. Aqui uma engrenagem pequena para uma maior, então você tem uma redução na rotação e consequentemente uma amplificação no torque. Aqui é o mesmo eixo, né? Ou no caso o mesmo eixo, é o mesmo torque, mesma rotação para essas duas engrenagens, né? Depois aqui novamente de uma pequena para uma grande. Então, reduzindo a rotação e amplificando o torque. Então esse é um sistema redutor. Depois um novo acoplamento e aí temos a esteira, né? Uma esteira aí apoiada por mancais de rolamento, né? E essa esteira aí vai ser usada para transporte de produtos acabados aí, né? Bom, os dados levantados em relação ao sistema são um cilindro de tração da esteira com diâmetro de 250 milímetros e um motor com potência de 1000 watts e rotação de 600 RPM. Os rendimentos informados para os componentes da caixa de redução são 80% para cada par de engrenagem e 84% para cada par de mancal. A relação de transmissão total da caixa de redução é 10. Então ele já dá aqui a relação de transmissão total da caixa de redução. E o rendimento do sistema da esteira, já dá todo o rendimento aqui do cilindro da esteira, né, de 83%. Bom, continuando o enunciado, né, a fim de atender a nova demanda e considerando os dados levantados em campo, solicitou-se análise do sistema ao setor de engenharia. Utilizou-se o valor de 3,14 para π e as seguintes equações. Então, essas são equações dadas pelo problema, né? Aqui nós temos um cálculo do momento torsor, né, ou torque em newton metros, 30 vezes potência útil dado em watts, π vezes n. N é o rendimento. Perdão, n, cuidado aqui para não confundir, né? Esse aqui é a letra grega eta, n é a velocidade angular em RPM, a rotação em RPM. Depois nós temos aqui mt, o torque, né, esse mesmo torque aqui, no caso aí da esteira, né, do cilindro da esteira, pode ser relacionado com a força tangencial, né, da esteira vezes a distância, que aqui no caso, distância em metro, é o raio do cilindro. E a potência útil, né, será a potência vezes a letra grega eta, né, o rendimento aí do subsistema, da parte em consideração aí, né? Então a potência dada em watts aí. Aí após os cálculos, qual a força tangencial correta disponível no cilindro? Então você vê que ele pede justamente a força tangencial disponível no cilindro que vai ser transmitida para a esteira, né? Para ver se é possível aí, por exemplo, arrastar um produto acabado, por exemplo, né? Então letra A 127 newtons, B 200 newtons, C 242 newtons, D 400 newtons, E 483 newtons. Você vê que você não tem, a princípio, condições de descartar nenhuma dessas alternativas, né? Somente resolvendo numericamente para se chegar na resposta, né? Então, antes de irmos para a resolução, vamos fazer uma revisão da teoria, né? É importante lembrarmos que para um par de engrenagens, né? Ou um par de engrenagem cremalheira, né? Nós temos que no ponto de contato, nós temos aí que a força tangencial e a velocidade tangencial vão ser
comuns para os dois elementos, para os dois membros, né? Então, sabendo que a velocidade, né, de rotação é dada pela velocidade tangencial sobre o raio, né? Essa é uma expressãozinha básica da física, né? Portanto, a velocidade tangencial vai ser ômega-r. E também sabemos que o torque é o produto da força tangencial sobre o raio, né? Então a força tangencial, né, vai ser dado pela relação de torque sobre o raio, né? Então nós temos essas duas expressões aqui para justamente determinar aqui a velocidade tangencial e a força tangencial, que podem ser aplicadas aí para os dois membros, né? Uma vez que a velocidade tangencial e a força tangencial são comuns para os dois membros. Então aí nós temos as relações que podem ser obtidas. Por exemplo, para a rotação, você pode fazer uma relação de transmissão em função da rotação, W1 para W2, e aí, pela característica da equação, nós temos aí o inverso da relação entre o raio R2, R1, né? E, consequentemente, o raio é proporcional ao diâmetro e ao número de dentes. Nós podemos também relacionar com o diâmetro das engrenagens e o número de dentes, né? De uma forma mais prática e mais simples, né? Então, aqui você tem a relação de transmissão, né? Que pode ser para rotação, tanto de ampliação quanto de redução, né? Quando você tem uma engrenagem maior para uma menor, você reduz a rotação. De uma engrenagem maior para uma engrenagem menor, você amplifica a rotação. E o contrário, de uma engrenagem menor para uma engrenagem maior, você reduz a rotação, né? Então você pode ter essas relações aí de amplificação ou redução da rotação, né? Dependendo se é de uma engrenagem pequena para uma grande ou de uma grande para uma pequena. E também, da mesma forma, a relação de transmissão para o torque. Você pode relacionar o torque de um membro com outro membro. E também aí agora, de forma aí, eh, de torque 1 para torque 2, você pode relacionar de R1 para R2, conforme essa expressão. E também podemos expandir aí para considerar aí o diâmetro e o número de dentes das engrenagens, né? Porque são proporcionais aí ao raio. Então, um exemplo aqui, pessoal, seja, por exemplo, esse trem de engrenagens em série. Então, aqui nós temos as várias relações de transmissão de uma engrenagem para outra, né? Então, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Então, aqui, por exemplo, você pode relacionar com o número de dentes. Então, de 2 para 3, você tem aqui um menor número de dentes, maior número de dentes. Então, você vai ter aqui a relação Z2 para Z3. Depois Z3 para Z4, Z4 para Z5, Z5 para Z6. Então e para sistemas em série, você pode pegar aqui o número de dentes da primeira engrenagem e já relacionar com o número de dentes da última engrenagem. Você pode simplificando aqui, ó. Então fica Z2 sobre Z6, né? E por que que não se faz direto aí então? Elimina-se todas essas engrenagens aqui. Porque às vezes é uma mudança de tamanho muito grande e você tem que ir fazendo aos poucos, né? Então, aí nós temos que para a relação de transmissão de rotação, nós podemos ter aí a redução, né, ou a amplificação, né? Aqui no caso, de Z2 para Z6, vai ser aí para rotação, a gente vai ter aí uma redução na rotação, né? Que é de um número de dentes menor para um número de dentes maior, de uma engrenagem pequena para uma grande, a gente reduz a rotação. Então vai ser de um número de dentes grande para um número de dentes pequeno, uma redução na rotação. Já para o torque, vai ser Z2 para Z6, que aí você está amplificando o torque de um número pequeno para um número grande. Agora, nos sistemas, é muito comum, né? Sistemas de redução, de transmissão por engrenagem, você tem engrenagens no mesmo eixo. Aí nós temos que tomar cuidado, porque no mesmo eixo, nós vamos ter aí para as engrenagens que estão no mesmo eixo, o mesmo torque e a mesma rotação, porque elas estão no mesmo eixo. Então aí no caso, temos que verificar aí que a relação de Z3 para Z4
tanto para o torque quanto para a rotação, vai ser igual a 1. Então nós temos aqui uma relação de Z2 para Z3, I2, 3, Z2 para Z3, depois de Z3 para Z4 é 1, e depois de Z4 para Z5 você tem uma outra relação. Então cuidado, que aqui não dá para fazer somente pelo número de dentes da primeira, número de dentes da segunda. Você tem que considerar aqui, né, o cálculo aí, né, completo, né, porque aqui no caso essa fração aqui é 1, né? Então não dá para você simplificar aqui o Z3 com Z3, Z4 com Z4. Então você tem que fazer o cálculo aqui completamente, né? Então, tendo isso em vista, né, tomando esse cuidado para engrenagens que estão no mesmo eixo, a gente pode também calcular a relação de transmissão total para um sistema, que também pode ser de amplificação ou redução, né, tanto para o torque quanto para a rotação. Aqui podemos perceber que é de uma engrenagem pequena para uma grande, então a gente tem uma redução na rotação e uma amplificação no torque. Aí aqui agora já temos aí uma amplificação no torque, uma redução na rotação, né? E aqui nós podemos perceber que vai ter ainda mais uma amplificação no torque e ainda mais uma redução na rotação, porque vai de uma engrenagem pequena para uma grande. Bom, e outro conceito importante é que você tem uma potência, né, fornecida para uma parte do sistema, um subconjunto, um sistema, né? E essa potência aí, cada parte, cada subconjunto vai ter um rendimento. Então essa potência que você fornece, ela vai se separar numa potência útil que vai realizar o trabalho e você vai ter uma perda aí, geralmente nos elementos mecânicos, uma perda aí que se transforma aí a potência na forma de calor, né? Então você tem uma perda. Então a potência de entrada, você tem aí às vezes um rendimento no sistema e, portanto, vai ter uma separação aí numa potência útil que faz o trabalho e numa potência que é despendida aí na forma de calor. Normalmente na forma de calor, né, ou ruído, né. Bom, então agora vamos para a resolução da questão, né, colocando os dados do problema aqui na figura, né. É um motor de 1000 watts, 600 RPM. Aqui para os pares de rolamento aqui, nós temos um rendimento de 84%, 84% e aqui 84%. E nos pares de engrenagem, conforme falado pelo exercício, rendimento de 80% e 80%. E a relação de transmissão é 10 nessa caixa de redução. E aqui na esteira, nós temos que todo o conjunto da esteira tem um rendimento de 83%. Então, muito cuidado, pessoal, não colocar aqui a mais, aqui nesse par de engrenagens, mais um rendimento aqui de 84%, adicionando mais uma perda, né? Porque aqui você já tem aqui o rendimento global, que já leva em consideração aí os mancais. Então é muito fácil da gente interpretar de forma errada, né? E colocar aqui mais um rendimento de 84% para esse par de mancais. Não, né? O exercício já quis explicitar que todo esse conjunto daqui da esteira já é, considerando os mancais de rolamento e a esteira, né? Um rendimento de 83%. Então cuidado para não adicionar aqui mais um rendimento mais uma perda aqui, né? Devido aos mancais. E o diâmetro aqui do cilindro da esteira é 250 milímetros. Então, aqui nós podemos perceber que já pelo fator, né, você vê que o fator já foi dado, então não temos que nos preocupar aqui com o número de dentes, diâmetro das engrenagens, né, você já tem o fator de 10. Então, podemos perceber que é de uma engrenagem pequena para uma grande, redução de rotação, amplificação de torque, mesmo eixo, depois de uma pequena para grande, mais uma nova redução na rotação e uma nova amplificação no torque. Como tudo isso daqui é 10, se aqui é 600 RPM, quanto vai ser aqui? Então 600 RPM, aqui vai ser 60 RPM, uma redução de 10 vezes, né? E o torque, em contrapartida, se você tiver um torque aqui, né, com dado valor, aqui no caso você vai ter o torque amplificado por 10. Né? Então aqui nós temos uma potência de 1000, aqui nós podemos calcular aqui mediante esses rendimentos, qual vai ser o rendimento aqui, né?
essa potência de 1000 aqui, quanto ela vai ter de perda e vai sair aqui, qual vai ser a potência que vai sair aqui. E essa potência também podemos considerar o rendimento da esteira e aí especificar a potência útil da esteira, né? Porque daí, sabendo a potência útil, pessoal, a gente tem aquela expressãozinha para calcular o torque, e sabendo o torque, né, a gente pode calcular a força tangencial na esteira. Então esse é o caminho de solução. Então vamos para a resolução. Potência do motor 1000 watts, né? A potência útil do redutor vai ser os 1000 watts vezes 0,84, 0,84, 0,84, que são 3 pares, né, de mancal, né, de rolamento, e depois 2 pares de engrenagem, 0,80, 0,80. Então, a potência útil que sai do redutor, né, entra 1000 watts, mas vai sair 379. Então, aqui no motor fornece 1000 watts, mas aqui sai 379. E depois na esteira entra, portanto, os 379, e aí a esteira tem um rendimento de 83%. Então, na esteira, vamos ter uma potência útil de 314 watts, que é essa que realiza o trabalho. Aí, utilizando a expressão do problema, né, cuidado com as unidades, né, você vê que é uma expressão aqui que você tem um torque, momento torsor em newton-metros, tenho 30 vezes a potência útil é em watts, π adimensional, e aqui a gente tem o n, né, a velocidade angular, a rotação em RPM. Então, entrando com as unidades corretas, 30, né, MT, 30 vezes 314 watts, dividido por 3,14, vezes 60 RPM, né, porque tem a redução de 600, redução de 10, fica 60 RPM, né, que é a 60 RPM que vai estar aqui na saída do redutor e, consequentemente, também na esteira, né, porque aqui é um acoplamento rígido, né. E aí você tem aí, fazendo esse cálculo, que o torque no cilindro da esteira vai ser de 50 Nm. Portanto, usando aí uma expressão para calcular a força tangencial, né? O torque, força vezes distância, nós temos que a força é o torque dividido pela distância. 50 Nm vezes a distância. A distância, aí no caso, é o raio, né? Então, se aqui é 250 milímetros, o raio, né, vai ser 0,125 metros. E isso indica aí, calculando, uma força de 400 newtons. Portanto, pessoal, olhando para as alternativas da questão, né, qual a força tangencial correta disponível no cilindro, né, para ver aí essa força de arrasto da esteira, para ver se vai ser possível arrastar o produto, né, vai ser a alternativa D, 400 newtons, né? Tudo bem, pessoal? Então, agradeço a atenção. Podem entrar em contato caso precisem, né? E até a próxima.